Neste pequeno vídeo vamos conhecer um pouquinho o que foi esse período literário do naturalismo. O naturalismo é conhecido como realismo científico e vamos ver por quê. Primeiro, por que realismo? Porque o naturalismo é uma vertente do realismo. Isso quer dizer que ele vem com a mesma proposta do realismo, que é provocar uma literatura inovadora em relação ao romantismo, uma literatura de oposição ao ideal do romantismo, representando o mais próximo possível a realidade nas obras de ficção, trabalhando também com a objetividade, com a racionalidade. E por que científico? Porque ele vai ter um aspecto da ciência. Mas de que forma que nós vamos trazer ciência na literatura? Você deve estar lembrado daquelas correntes científico-filosóficas que influenciaram esse momento, do finalzinho da segunda metade do século XIX. São elas o marxismo, o darwinismo, também conhecido como evolucionismo, o determinismo e o positivismo. Pois bem, o naturalismo ele terá a influência cada vez maior dessas correntes literárias, principalmente a do determinismo e a do positivismo, que vai dar uma visão científica do comportamento e da existência humana. Bom, o naturalismo ele é considerado iniciado no país, aqui no Brasil, no mesmo ano do realismo, que é o ano de 1881, com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo é o grande autor desse momento, assim como Machado de Assis é o ícone do realismo brasileiro, Aloysio Azevedo vai ser o ícone do naturalismo brasileiro. Então, nessa obra, O Mulato, o próprio título já mostra, Ele traz um ser que até então era pouco trazido nas obras literárias, a não ser como uma espécie só de coadjuvante. E o mulato aqui passa a ser o personagem principal. Aloysio Azevedo também depois escreve uma outra obra que é muito marcante, O Cortiço. Vamos ver algumas características que são típicas do naturalismo. Por que eu digo típicas? Porque, como eu disse anteriormente, no início deste vídeo, o naturalismo vai ter as mesmas características do realismo, principalmente aquelas duas, a objetividade e a racionalidade, que estão interligadas. O personagem ele é trazido sem aquela visão idealizada, que é trazida, trabalhada dentro do romantismo, e o casamento também não vai ter aquela importância, ele é visto como um contrato, como uma etapa contratual da vida do ser humano e pode ser até movido por interesses. Bom, fora isso, a gente vai ter aquelas características que são típicas do naturalismo, que vai dar o aspecto científico. Então, como eu falei, uma das correntes literárias que mais influencia é a do determinismo. Isso quer dizer o quê? Essa corrente determinista, friso, não é literária, ela é de cunho científico e filosófico, mas que influencia a produção literária. Na corrente determinista, prega-se que o ser humano é determinado, não é influenciado, é determinado, tem o seu comportamento, a sua ação determinada por 3 fatores. A raça, que é um fator interno, é uma carga, é uma herança hereditária que o ser traz consigo. O meio, que é uma influência externa, e o tempo, que também é uma influência externa. Então, só para ficar mais claro, por exemplo, o meio em que o ser vive, seja esse meio, vamos supor, ser um meio inferior, de classe social inferior, e ali tem determinados costumes que são praticados por aquele grupo, essa pessoa ela vai crescendo, tendo as mesmas influências. Mesmo que ela se mude daquele ambiente, é como se o comportamento dela continuasse ligado àquele meio de onde ela é de origem, o que faz com que ela não se sinta bem nesse outro lugar e ela retorne para esse meio. A raça, que é essa herança hereditária, traz a seguinte concepção. Vou dar um exemplo para facilitar. Na época,
né, os negros eram escravos, nem eram chamados de escravizados, eram escravos. Bem, um descendente de escravo, um filho de um escravo, ele nasceria com a predisposição para a escravidão. Isso quer dizer o quê? Ele teria uma força de trabalho bruta, ele estaria bem adaptado a forças extravagantes no trabalho, ele teria um comportamento submisso, porque o escravo sempre estava sob a ordem de um superior, assim como um filho de operário nasceria também predisposto a ser operário. Ao passo que um filho de um burguês, por exemplo, também nasceria com propensões à classe burguesa, ao comportamento burguês. Dessa forma, cada um ficava muito bem marcado na sua ocupação social. Além disso, o naturalismo ele tem um foco maior na classe operária. Não quer dizer que a classe burguesa, por exemplo, ela não vá aparecer, vai, mas ela não será o foco. É como se fosse assim, para ficar mais claro. Nas obras machadianas, por exemplo, que ele é um ícone do realismo, ele traz a classe burguesa como foco e o operário, o escravo, como um figurante da cena, dos fatos. No naturalismo é o contrário. A classe operária é que passa a ser a protagonista das ações, enquanto que as outras vão vir em segundo plano. E o naturalismo traz uma característica que é muito própria dele, que é a do zoomorfismo. O que quer dizer isso? Morfismo tem a ver com a forma, né? De maneira mais grotesca dizendo. Zoo vem de animal. É daí que a gente tem zootecnia, zoológico. Pois é. Então, o que é o zoomorfismo? O ser humano tem a sua parte movida como se fosse um animal. Cientificamente, nós temos por definição, nós seres humanos, que nós somos seres vivos, é uma classificação científica, somos animais, também é uma classificação científica, e mamíferos, é uma classificação científica. Pois bem, nessa visão, nessa caracterização zoomórfica, nós agimos por esse instinto primitivo que nós temos de ser vivo e de ser um animal, certo? Então vejamos, tanto faz nessa visão zoomórfica, né, para uma obra naturalista, se eu chamo isso aqui de rosto ou eu chamo isso de cara. Rosto é uma caracterização, é uma nomenclatura que nós damos para os seres humanos de maneira mais sociável. Cara é o modo como nós nos referimos a essa parte de qualquer bicho. Então, numa obra naturalista, é muito mais comum que chame isso de cara do que de rosto. Assim como, por exemplo, crianças se amamentam no seio materno. Numa obra naturalista é numa teta. Ou então, a gravidez de uma mulher. Na visão zoomórfica, na caracterização zoomórfica do naturalismo, a mulher está prenha em vez de grávida. Lavar a fuça em vez de lavar o rosto. Todas essas nomeações que são típicas dos animais, elas passam a caracterizar o ser humano dentro da obra naturalista. Além disso, o próprio comportamento humano vai ter vai misturar o determinismo junto com o zoomorfismo. Lembra que eu falei há pouco instante que dependendo do meio em que ele está, ele vai se comportar daquela forma, às vezes sem se preocupar muito com higiene. Então vamos supor, um animal, se ele está faminto, ele sai em busca ou a caça de alimento. Ele não está preocupado aí com a qualidade ou então com questões de higiene. Achou, ele vai comer. Um cachorro, por exemplo, se ele encontrar um osso na calçada, ele vai roer. Se ele encontrar um osso na terra, ele também vai roer, porque ele está ali agindo instintivamente. Para o ser humano,
né? Nós temos questões aí, convenções que são mais sociais. Então, nós, por exemplo, geralmente não comemos com a mão, ou até é uma regra como se fosse educada. Se você vai comer alguma coisa num ambiente social, numa festa ou num restaurante, por exemplo, você não vai pegar uma carne com a mão. É um exemplo. Na visão naturalista, isso acontece naturalmente. É como se ele não estivesse, esse personagem, preocupado. É como se não, né? Ele não está preocupado com essas questões sociais à volta, porque ele vai agir instintivamente. Assim como se ele acha um pão adormecido e uma comida mais sofisticada, por exemplo, uma lasanha, para essa pessoa que está com fome, não interessa se é um ou se é outro. Claro que tem questão de sabor, não é isso. É matar a fome. E aí a ideia do casamento, que eu disse também que não é levada em conta, ela influencia, porque quando você fala de casamento, você está falando da união de dois seres que na visão do romantismo é a união amorosa, que na visão do realismo há um interesse social e que na visão zoomórfica do naturalismo seria uma forma de unir macho e fêmea, que inclusive é tratado assim em vez de homem, mulher, masculino, feminino, para um ato sexual, como se fosse um instinto naturalizado do ser humano, já que todo ser vivo, mamífero, de reprodução sexuada, pratica o ato sexual. Então não há convenções sociais que falem mais alto do que esses instintos que estão ali presentes. E dessa forma, então, o naturalismo ele traz esse ser humano de maneira ficcional para dentro das suas obras, mas representando muito esse ser e o seu comportamento na maneira mais primitiva da sua existência. Então é basicamente isso que o naturalismo trata.